Então vamos abrir o livro de Judas, a cartinha de Judas, né? Para a gente conhecer, para nós conhecermos um pouco do que Judas está falando aqui no versículo. Deixa eu ver aqui. Judas 1. Judas. O Judas 3. Judas 3. Não, é versículo 20. Versículo 20. Vamos lá? Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Presta atenção que ele coloca ele intensifica o adjetivo. Fé santíssima. Orando no Espírito Santo. Belo texto, né? Vamos lá. Eu quero que os irmãos fiquem com a sua Bíblia aberta aí. Lembra que Judas era irmão de Jesus por parte de mãe. Lembra? Ele não era apóstolo. Vocês percebem que logo no começo da carta, ele não se intitula de apóstolo, tá vendo? Ele era um tipo de um pastor lá em Jerusalém, para a igreja lá em Jerusalém. Ele e o irmão dele. Quem foi o irmão dele? Os irmãos lembram? Tiago. Tá? Tem 2 Tiagos na Bíblia, o irmão de Jesus e o apóstolo. O apóstolo Tiago morreu logo cedo. Ele foi traspassado por uma espada. Tá? Morreu logo. Esse Judas aqui era irmão de Jesus. Eles se converteram, irmãos, após a ressurreição de Cristo. Eles não gostavam de Jesus, acho que tinham ciúme, né? Antes da morte de Cristo, da ressurreição. Logo eles foram, o Espírito de Deus falou aos seus corações, eles se converteram a Cristo. Eles perceberam que o irmão deles, por parte de mãe, era mais do que um homem, era Deus. Mas um grande homem, carta de Judas. E eu quero lembrar aos irmãos como a Bíblia está bem organizada, né? Você vê ali, não tem ordem, tanto assim, ordem cronológica. O livro de Jó, por exemplo, é o livro dos mais antigos da Bíblia. Tá? Porque Jó viveu naquele tempo, quando a idade do homem era 600, 700 anos. Tá? Foram diminuindo a idade, até chegar hoje, a gente, quando chega em 70, a canseira já vem, canseira e enfado. Mas vamos lá, queridos. O que Judas trata aqui? Vocês podem lembrar o começo? Judas estava sentado no escritório dele, por assim dizer, né? E ele estava querendo escrever alguma coisa sobre a salvação. De repente, o Espírito de Deus moveu Judas a mudar de assunto. Ele entrou então, parece que foi algo assim como uma visão que ele teve. De que ele precisava escrever sobre aquilo. Sobre o que iria acontecer nos finais dos tempos. Mas é interessante, ele não profere uma profecia. Ele fala o que Pedro falou na 2ª carta, no capítulo 1. Só que Pedro, quando trata, ele trata de uma voz, usa uma voz profética. Vai acontecer. Vai acontecer. Judas não. Ele diz, já está acontecendo. Então, foi nessa visão, foi nesse acontecimento que Judas estava vendo, que ele falou da fé santíssima. E essa carta, irmãos, é tão importante. Eu tive, sexta-feira, no encontro de pastores que tem lá em Olímpia, e o pastor da igreja, o pastor Márcio, ele nos reuniu lá e falou assim, deu uma aula sobre
algumas coisas na Bíblia, muito bom, foi ótimo. E ele falou sobre os acontecimentos dos últimos dias, o que está acontecendo já, os sinais lá em Israel, há um pressentimento de que a vinda de Cristo está próxima. Tá? Eu não sei, eu não gosto de ficar tratando, aí dizendo, olha, vai ser a qualquer momento. A vinda de Cristo sempre é surpresa. Foi assim na primeira vinda dele e vai ser assim também na segunda vinda. A primeira coisa que os irmãos sabem que vai acontecer é o arrebatamento da igreja. Tá? Alguns pastores creem que depois do arrebatamento haverá muita conversa. Eu não creio. Os irmãos já sabem de minha posição. Para mim, a igreja é o povo de Deus, judeu e gentil. O que virá depois do arrebatamento é juízo, juízo e juízo. Tá? Não tem mais a igreja orando. Nós temos hoje, irmãos, a igreja mundo inteiro orando pela salvação. Nós estamos aqui orando pelos seus filhos, seus parentes, seus vizinhos, por Ribeirão Preto, orando pelos missionários. Nós estamos fazendo isso. Depois do arrebatamento, a meu ver, não haverá mais isso. Tá? Enquanto a igreja está na terra, a igreja é o povo sacerdotal de Cristo. Então, mas é no fim dos tempos, quando estiver perto da volta de Cristo, é que a guerra intensifica. Tá? Então, irmãos, vocês que estão lendo a Bíblia, que interessa pela palavra de Deus, a única forma de eu saber que alguém é realmente de Cristo é o amor pela palavra. Se você não ama a Bíblia, significa que você não é de Cristo. Lembra que Jesus fala, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Tá? Eu me lembro da esposa do irmão Francisco, quando ela estava aqui. Eles moraram uns 4 anos aqui, né, Francisco? E ela veio no culto. Eu olhei para ela, o apreço que ela tinha pela Bíblia, bem ali onde está a irmã Cida. Ela sentada, ela olhando, examinando. Falei, essa menina vai se converter. E logo ela se converteu, né? É assim, irmão, quando você vê um povo voltando para a Bíblia, é sinal de abundância de pessoas sendo salvas. Hoje não tem. Não tem. Pessoas interessadas na verdade, é como achar uma agulha no palheiro. É muito difícil. É por isso que nós estamos assim. Hoje o povo está atrás de prosperidade, está querendo mostrar que ele serve a Deus do jeito que ele quer. Não há ligação com a palavra de Deus, não. Mas vamos voltar aqui para a gente não sair do nosso objetivo. Eis a razão porque Judas foi encaixado exatamente antes de Apocalipse. Está vendo aí? Porque quando chega em Apocalipse já é o final. Então essa carta veio e foi colocada aqui num lugar incrível. Então, irmãos, a fé cristã é que Judas trata aqui. Ele chama nossa fé a fé santíssima. Como eu gostaria de tratar desse assunto no mundo inteiro. Nossa fé. Eu estou dando chamaria razoado, né? Sublinhando esse assunto. Por quê? Porque hoje todo mundo diz que tem fé. Tem a fé do mundo e a fé dos crentes. A Bíblia faz diferença. Tem a fé dos eleitos e Paulo trata isso em Tiago. Ou a sua fé é vinda de Deus, ou a sua fé é fé natural. Que todo mundo tem, até os demônios creem, os irmãos já viram isso na carta de Tiago, né? Fé que os demônios têm. Não tem valor nenhuma. Todo mundo tem essa fé. Mas Judas não está tratando dessa fé. Ele está tratando da nossa fé. Olha, irmãos, o versículo 3. Olha o que ele diz. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação,
era o objetivo dele, né? Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi entregue a quem? Aos santos. Então não é de qualquer um. Então cuidemos com essa ideia humanista de que a fé é do homem, a graça é de Deus. Não. Tudo vem de Cristo. Tudo. Tá? A nossa fé para crer nele é aquilo que diz o hino lá, aquele hino 20. Nasceu em minha fé, em que hoje me deleito. Lembra? Então, queridos irmãos, é sobre essa fé santíssima. Nós temos que cuidar hoje. Eu vejo muitos que abandonam a fé. Por quê? Porque querem uma coisa mais simples, uma coisa mais tranquila, mais light, né? Como nós costumamos usar essa palavra em inglês, né? Uma coisa mais fácil. Nós queremos, não queremos, hoje a ideia é essa, não queremos guerra. Nós queremos para o céu, no barco, um mar tranquilo, sem problema nenhum, nenhuma tempestade nós não queremos. Queremos adorar do nosso jeito, queremos viver assim, todo mundo alegre. A vida cristã é boa. Não. Por quê? Judas trata disso por causa de guerra. De guerra. Não é brincadeira, irmãos. Vida cristã não é isso, não. Eu vou para o céu porque Jesus me salvou. Você tem uma batalha pela frente. Vocês lembram quando Israel foi tirado do Egito? Como Deus orientou antes de tirar, foi o cordeiro que foi morto, representando Cristo na cruz. E depois que tiraram, que o Senhor tirou, matando os primogênitos e salvando o povo de Israel, puxa vida, é igual hoje. Alguém chega aqui, quero ser salvo. Eu quero saber como escapar da ira de Deus. Então, ele entende o evangelho, ele é salvo, e aí, vem o que depois? 1000 maravilhas, sorrisão no rosto? Não. Tem uma guerra pela frente. Tem um deserto a ser trilhado. Certo? Queridos irmãos, é isso que Judas trata. Nossa fé santíssima. Agora, por que ele faz isso? Ele faz isso exatamente por causa do que Pedro havia proferido na segunda carta. Nós temos hoje o que Pedro falou na segunda carta de homens perversos que entrariam nas igrejas e que tentariam mudar a graça de Deus. Lembra? Corrompendo a graça de Deus. O que está fazendo hoje, queridos irmãos? Elementos perigosos. O movimento socialista entrou nas igrejas para pegar a graça de Deus e fazer da graça de Deus libertinagem. Veja, irmãos, vocês estão em Judas aí? Olha o versículo 4. Pois certos indivíduos, está vendo como ele coloca, como no tempo presente, Pedro coloca no futuro, se introduziram com dissimulação. Os irmãos sabem o que é dissimulação? É quando você entra sorrateiro no grupo, parecendo do grupo, parecendo crente, mas não é. São pessoas perigosas. São pessoas que até estudam no seminário. Eu tive esse problema. Tá? Você manda um jovem para o seminário, ele volta, você diz, ele está habilitado, ele fez um curso pastoral, ele agora é um homem que vai cuidar de uma igreja, mas você não sabe o que é que está por detrás. Tem muitos elementos assim. Fora os falsos mestres, homens que usam o púlpito, usam a igreja deles para arrancar dinheiro do povo. Alguns irmãos aqui já passaram por isso. Então, fora esse, nós estamos falando de pessoas que entram em igrejas das nossas tradições. Igrejas que se estabeleceram na palavra, igrejas de
tradicionais, eles entram aí com aquele linguajar bonito, eles transformam a graça de Deus, como diz o versículo 4, em libertinagem. Que perigo nós enfrentamos hoje, irmãos. Então, como pastor de vocês aqui, meu rebanho é pequeno. Deus me confiou vocês. E eu quero lembrar que há perigo. E o perigo é quando vocês param de orar, param de ler a Bíblia, param de frequentar a igreja, param de encarar a vida cristã com zelo, não tem uma meta de serem santos. É perigoso isso, irmãos. Sabe por quê? Porque vocês estão exatamente amoldando ao sistema da época. Vocês não estão encarando a fé de vocês. Vários pastores caíram nesse jogo diabólico de hoje. Vários crentes caíram, várias igrejas mudaram de posição. Vários. Tá? E, queridos irmãos, eu não estou falando tanto de nós batistas. Deixa eu colocar aqui, irmãos. Não estou tanto falando da nossa placa, é importante. Nós temos que ter uma definição de fé. Eu sou da Igreja Batista. Nós não estamos exaltando a igreja. Não. Nós estamos dizendo que nós temos uma fé batista. Porque os batistas têm um histórico. Tá? Então, se você está lutando por essa fé, não pelo nome, porque seria idolatria. Você está lutando pela fé que você tem. Pronto. Você está realmente trabalhando pela sua fé santíssima. Então, queridos irmãos, sua fé é importante? É. Então vamos ao texto aqui, versículo 20, que os irmãos já viram, tá? Vou mostrar para os irmãos a nossa fé santíssima. Veja o versículo 20, está vendo aí? Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. A nossa fé, é o tema aqui, é a nossa fé, o caráter singular dela, o lugar de apoio da nossa fé, a história da nossa fé e o triunfo da nossa fé. Vocês só poderão chegar aonde devemos chegar pela fé. Cuidado, porque Satanás quer acabar. Ele quer trazer emoções para dentro da igreja. Hoje tem culto das emoções. Todo mundo gritando, berrando dentro da igreja, dançando dentro da igreja, por causa dos erros que entraram. Porque se afastaram da Bíblia. Afastou das Escrituras, começa o movimento corporal a entrar dentro da igreja, aquele ambiente que todo mundo procura ser cheio de alegria, mas uma alegria carnal. Nós vivemos a vida normal, irmãos. A nossa fé nos conduz numa vida normal. O que eu sou durante a semana, é você dentro da igreja. Se eu estou errado, eu vou trazer erros para dentro da igreja. Mas se eu estou procurando uma viva fé lá fora, no meio dos ímpios, na minha casa, eu vou trazer também para dentro da igreja. Está vendo, irmãos? Como é importante a nossa fé. A vida cristã é pela fé e não pelas emoções. Nós não precisamos de cultos emocionais. Tudo aqui tentamos fazer pela base bíblica, sempre considerando tudo o que cremos como a base bíblica. Então, fujamos do que está acontecendo lá fora. Vamos lá. Eu tenho alguns minutinhos ainda para entrar no assunto. A nossa fé não é uma mensagem aqui, uma mensagem textual. Não é, irmãos. Eu quero só tratar desse tema, a nossa fé santíssima. Vamos primeiro ver a nossa fé, a singularidade dela. Ela é singular. Não confundamos
Porque você vai ver seu vizinho, que não é crente, que é mundano, que é carnal, dizendo que crê em Deus. É essa confusão que entra na nossa cabeça. Se você não tiver voltado para a palavra, você vai se confundir. Porque os erros teológicos estão espalhados para todo lugar. Está cheio disso. E o mais importante, irmãos, é onde nós estamos firmados. Não é porque alguém diz eu sou evangélico que você vai aceitar que é evangélico. Não. Vamos lá. A fé nossa é de quem? Eu já falei para os irmãos aqui. Estou tentando repetir isso, porque a repetição de coisa valiosa é importante. Não se conquista coisas valiosas de qualquer jeito. Está aí espalhada a fé mundana está aí, igual pedra na rua. Você não vai colecionando pedra na rua aí, para levar para sua casa, colocar num lugar bonito, não. Você não pega, você pega pedra preciosa. E pedras preciosas não se acham fácil. Então, quando eu vejo um crente provado e que não foge da luta, está ali, desde que se converteu, está ali, chora, angustia, passa por provação, às vezes vacila, mas ele está ali. Essa é a fé santíssima. Você não submete-se aos caprichos do mundo e do diabo. Vamos lá. Essa fé, irmãos, ela vem da onde? Vem de Deus. Eu gostaria de mostrar para os irmãos já sabem de tudo, não precisa assim. Nós esquecemos da palavra, irmãos. Então eu vou mostrar para os irmãos como esta fé vem de Deus. Tá? Em primeiro lugar, vamos ver o que Paulo fala em Gálatas. Observe. Vocês querem abrir lá? Eu acho maravilhoso fazermos essa procura, né? Essa procura dessa fé. Os irmãos vão ver o capítulo 2. Olha o versículo 20. Eu não quero demorar muito tempo. Ele diz aqui: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Agora, essa minha tradução aqui é a tradução atualizada. Quem tem a tradução corrigida, vão ver que há uma mudança aqui. E é melhor a corrigida. Porque no grego está a fé do Filho. Certo? Não no Filho. Porque está dando a ideia de que a fé vem de mim. Um dia Deus despertou a minha fé que eu tive desde que nasci. Não. Irmãos, não nada disso. Jesus é apontado aqui como a própria fé. A fé na Bíblia ela é personificada. Ela é uma pessoa agindo. É Cristo em nós. Os irmãos podem ver aqui. Deixa eu ver se eu acho, porque eu não coloquei aqui, queridos irmãos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Veja o capítulo 3, versículo 22. Paulo está aqui nesse capítulo, mostrando aos crentes da Galácia que, porque eles estão abandonando a lei, abandonando a graça e voltando para a lei, eles estavam indo para trás, igual caranguejo. Estavam indo para trás, ao invés de ir para frente. Então, Paulo, preocupado com a igreja, Paulo zelava pela igreja. E aqui nós vemos esse zelo. Ele diz aqui, olha como ele expõe a Escritura. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Agora, pula para o versículo 23. Mas antes que viesse, o quê? Agora, veja como a fé é personalizada aqui. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Ele diz, a lei não mostrou a fé. Veja, de maneira que, o versículo 24, que a lei nos serviu de aio, não alho, irmãos, por favor, aio, tutor, alguém que conduz outro. Né? Quando
você está cuidando de uma criança para outra, uma pessoa rica, por exemplo, você está conduzindo aquela criança para entregar para os pais, ela crescidinha, forte. Era assim que era antigamente, né? Uma pessoa rica colocava seu filhinho, da idade dos meus netos aí, sob o cuidado de um aio, tá? A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Tá vendo? Veja, a fim de que fôssemos justificados por fé. Versículo 25. Mas tendo vindo a fé, vendo? Quem é? Cristo em vós. Você pode perceber que quando um crente crê, a gente percebe que é Cristo atuando nele. O poder da fé que há em Cristo, operando, falando através. É impossível, irmãos, viver uma vida sem Cristo no coração. Porque a fé opera assim. Cristo em vós. Vocês lembram do Salmo 103? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Está vendo? Quem está falando ali? Quem está falando? Cristo em vós. Cristo na vida do Davi. Davi está lá triste, acabrunhado, desanimado. A fé vem e diz: bendize, ó alma, levante-se, bendize ao Senhor. Os irmãos percebem? Cristo em vós, operando assim. Só me dá um tempinho aqui para eu ir noutra passagem, para mostrar para os irmãos como essa fé é dinâmica e gloriosa. Observe Tiago, o que ele diz. Vocês vão um pouco mais adiante, depois de 2 Timóteo, vem Tiago. Veja, queridos irmãos, observe o que Tiago fala. Eu não passaria no teste agora de achar rápido, não. Veja, Tiago capítulo 1, versículo 1. Aqui é Paulo falando também. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. Queridos irmãos, a coisa é grandiosa. Só começa quando um pecador arrependido se converte a Cristo. Paulo trata disso em Romanos. A fé nasce na fé e continua na fé. Os irmãos perceberam? Quando vocês leem em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo para que de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Os irmãos perceberam agora? Mas todo mundo crê, então dando Jesus. Espera um pouquinho. Ali, Paulo não está falando assim de uma fé banal. Ele está usando uma linguagem da gramática grega. Aquele que crê, ou aquele crente. Se você puder, porque está no presente. Aquele crente é o que continuamente crê. Então Deus está falando com os eleitos. Está vendo aquele crente? É aquele que crê. A fé começou na conversão dele, continua na conversão. Não havia fé antes, ele era morto. É a fé dos eleitos. Os irmãos perceberam? Então Paulo está tratando aqui para promover. Então qual o objetivo do estudo bíblico? Qual o objetivo de ensinar aos crentes? Para promover a fé, para fazer a fé forte, para que eles cresçam, eles sejam ousados, eles não fujam, não encaram os inimigos. Vocês, queridos irmãos, que são crentes, são os vitoriosos, são aqueles que vão passar imunes nesta vida até a morte. Nada afugenta vocês, não, nenhum pecado, nenhum mundo. Às vezes vocês tropeçam, mas voltam firmes, porque vocês estão sendo alimentados ou se alimentam para que a fé, na verdade, para que a fé seja uma fé brilhante, gloriosa, triunfante até o fim. E nós queremos ver essa fé dar fruto, tá? Essa fé olhando. Vocês olham para esses elementos pregadores de mentiras. São os falsos mestres.
eles vão ter que dar conta perante Deus. Eles vão sofrer vergonha eterna, como diz Jeremias no capítulo 23, versículo 40. Eles vão sofrer vergonha eterna, porque estão brincando com a palavra de Deus, estão zombando da palavra de Deus para ganhar dinheiro e enganar o povo. Vocês não. Vocês, com a fé santíssima, vocês ouvem, não creem naquilo. A Bíblia não ensina isso. É gostoso ver a igreja assim. A igreja com discernimento e podendo expor para todo mundo uma vida tranquila, alegre no Senhor, dando testemunho. O mundo está olhando para você. O mundo está olhando e dizendo, ele é crente, mas ser crente desse jeito, talvez eu sou melhor do que eu. Eles falam isso, irmãos. Tá? Então, não desanime, porque os verdadeiros, os eleitos de Deus, olham para você e perguntam, posso ir no culto com você? Posso ir na igreja com você? Alguns chegam assim e perguntam, me explique isso aqui. Eles estão olhando para a sua fé. Ela que mostra que você é crente ou não. Depois da sua morte, não precisa mais de fé. Tá? É enquanto vocês estiverem neste mundo. Deus nos colocou aqui, irmãos, para brilharmos por Ele e a glorificar o nome. Eu vejo muitos crentes desonrando o nome do Senhor com uma vida errada, que até duvida que é crente, que é ser aquela pessoa um crente. Não, nós fomos chamados para honrar o Senhor. E é por esse testemunho que os eleitos de Deus são alcançados. Vocês têm tudo em mãos agora. Se os comunistas entrarem e tomarem nossas Bíblias, arrancar da nossa mão, fechar aqui outra igreja, eles fecham mesmo. O que vocês vão fazer? Vão ficar contentes? A vida cristã traz muita ferrugem em suas vidas. Vocês ficam cansados de vir na igreja, de ler a Bíblia, de testemunhar? Ou vocês estão trabalhando, lutando, até chegar ao final, quando vocês vão ser recebidos na glória? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.